Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus o abençoe de maneira sobrenatural. Você que me acompanha do outro lado de algum lugar, que o Espírito Santo possa te abençoar, que o Espírito de Deus possa descer aí na sua casa, você que está me ouvindo agora, você que está me ouvindo, não sei, talvez no hospital, no trabalho, aonde quer que você me ouça. O que eu te desejo é que o Espírito Santo de Deus possa invadir teu coração, o seu quarto de oração, o seu local de trabalho, e que você possa ficar cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, que a presença do Espírito de Deus possa inundar o teu ser. Isso é o que eu te desejo, é para isso que eu oro, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu tenho aqui uma mensagem no livro do profeta Isaías. Você vai perceber aqui o porquê devemos ser revestidos pelo poder de Deus. Isaías 52, versículo de número 1 diz assim: Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem o imundo. Veja que a pessoa revestida do Espírito Santo, revestida das fortalezas ou do poder de Deus, a Bíblia diz que o imundo não poderá ter acesso àquilo. Um alguém revestido é um alguém pronto, um alguém preparado para vencer todas e qualquer adversidade. Um alguém revestido não pode ser atingido pelo mundo, porque a proteção. Um alguém revestido significa estar sob o cuidado do Todo-Poderoso. Um alguém revestido passa pelo fogo, não se queima, por exemplo. Um alguém revestido pode passar pelo temporal, passa pelo temporal de cabeça erguida, porque sabe que vai sair daquele temporal de segurança. Um alguém revestido passa pela tempestade e não entra em desespero, porque sabe que o Senhor está no controle. Um alguém revestido pode passar pelo vale da sombra da morte, mas não temerás a mal algum, porque sabe que o Senhor está com o mesmo. Um alguém revestido é alguém preparado para todas e qualquer adversidade. Jamais será atingido por que quer que seja. Basta que esteja revestido pela fortaleza chamada poder de Deus, como diz aqui. Olha o que mais diz aqui, no versículo 2 diz assim: Sacode-te do pó, levanta-te e toma o assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Veja, solta-te das cadeias de teu pescoço. Percebe que alguém revestido, as cadeias não podem prevalecer na vida de alguém revestido pelo poder de Deus. Um alguém revestido pelo poder de Deus, as ligaduras do adversário se quebrarão. Um alguém revestido, as correntes se quebram, as algemas, as cadeias, as portas de ferro, as trancas de bronze. Um alguém revestido, não tem inferno que possa prevalecer um alguém revestido pelo poder de Deus. Porque tem tantas pessoas sendo atingidas pelo adversário, por exemplo. Se você parar rapidamente e fazer uma análise com relação ao meio evangélico hoje em dia, você vai perceber que há casamentos acabando, empresas se fechando, acredito em você, ministério também se fechando, família sendo destruída, enfim, muita coisa, porque muitas pessoas não estão revestidas. E por não estar revestida, as cadeias, as algemas, conseguem muitas vezes afligir, sufocar ao ponto de algumas pessoas não suportar e algumas chegam ao ponto de se render ao problema. As cadeias como se prevalecesse por aquele alguém não está revestido. Mas alguém revestido, a Bíblia diz, sacode-te do pó, levanta-te e toma um assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias do teu pescoço. Cativa, filha de Sião, ou seja, quando você está revestido, as algemas se quebram, as correntes, os grilhões. Deus coloca em liberdade aquele que em prisão estava. Basta ser revestido pelo poder do Espírito Santo. Ser revestido de poder. Ser revestido pelo Deus Todo-Poderoso. Um alguém revestido
Não tem inferno que aquele alguém não possa prevalecer. Pode passar pelo que for. Está revestido, está seguro, está guardado pelo poder de Deus. O inferno não pode prevalecer na vida de alguém revestido. Eu pregava sobre isso e eu falava para os irmãos em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. O anjo visitou a Pedro para colocar em liberdade, mandou que Pedro se vestisse, porque ele estava despido. Quando ele se vestiu, a Bíblia diz que as cadeias se quebraram, as algemas se quebraram, e o anjo tirou Pedro da prisão em total segurança. Quando você está vestido, as cadeias não podem prevalecer. Então, alguém prevalecer adiante de qualquer situação ou de qualquer circunstância, basta que esteja vestido pelo poder de Deus. Alguém revestido pelo poder de Deus, repito, alguém que está preparado para todas e qualquer diversidade, para qualquer problema, pode passar pelo que for. Entretanto, permanece inabalável, porque está revestido pelo poder de Deus. No versículo 3 diz assim: porque assim diz o Senhor, por nada foste vendido, e sem dinheiro serei resgatado. Veja que alguém não revestido, como eu e você, que mesmo já fomos um dia, já estivemos um dia, sem custar valor algum, até porque quando se trata do ser escravo, não precisa pagar preço algum para ser escravo. Agora, para ser livre, tem um preço que tem que ser pago. E esse preço custa o sangue de Jesus. Como diz aqui, sem dinheiro serei resgatado. Nós não pagamos para nos livrarmos do mundo. Nós não pagamos o preço do nosso resgate. Jesus é quem pagou o preço do meu e do seu resgate, através do sangue dele. Para ser escravo não se paga preço nenhum, mas para ser livre tem um preço a ser pago. E esse preço custou o sangue de Jesus. Por isso o dever de ser revestido. O versículo 6 diz assim: por isso o meu povo saberá o meu nome. Os revestidos conhecerão Todo-Poderoso. Saberão o nome dele. Sabe por quê? Porque o braço dele vai se revelar para com todos aqueles que aceitaram ser revestido, para que conhecesse a Deus, para que tivesse acesso a tudo que é dele, a partir do momento que a ele você conhecer. Como diz aqui: por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia, saberá que eu sou quem fala. Eis-me aqui. Quando você é revestido, diz aqui a palavra de Deus, você passa a conhecer o Senhor, porque Ele passa a estar à sua inteira disposição, porque quer que você precise. Quando você se torna revestido, você passa a ter acesso a tudo quanto é de Deus, tudo quanto é do Pai. Quando você é uma pessoa revestida, Ele está dizendo assim: eis-me aqui. Eles conhecerão a mim. Eis-me aqui. Ou seja, quando você encontra-se revestido, você pode contar com Deus porque dele vier. Você pode contar com Deus porque você precisar. Quando alguém encontra-se revestido, Deus está dizendo: eis-me aqui. Conta comigo porque quer que você precise, porque aceitou ser revestido pelo poder de Deus. Quando você está revestido, significa estar sobre total cuidado da parte do Todo-Poderoso. Ele disse mais no versículo 7, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Ou seja, quando você encontra-se revestido pelo poder de Deus, significa Deus reinar na vida daquele alguém. Quando você se encontra revestido, significa não só estar sobre o cuidado dele, mas ele passa a reinar no mesmo. Basta que aquele alguém aceite ser revestido de poder e força. É isso que Deus nessa noite está te propondo. Que você aceite ser revestido. Porque quando alguém está revestido, você pode contar com ele por que der e vier. Quando alguém está revestido, você pode contar com ele por que você precisar. Quando alguém está revestido, significa estar totalmente seguro debaixo das mãos do Deus Todo-Poderoso. No versículo 8 diz assim: eis o grito dos teus atalaia, eles erguem a voz juntamente e exultam, porque com seus próprios olhos, distintamente, vê o retorno do Senhor a Sião. Ou seja, o Senhor está voltando a reinar. Ele está voltando para reinar na sua vida.
Ele está voltando para te socorrer. Ele está retornando, como diz aqui, o retorno do Senhor a Sião. Ele está retornando para te trazer providência. Ele está retornando para te curar. Ele está retornando para te abrir porta, para realizar teu sonho. Ele está retornando para descer na tua casa, no teu quarto de oração, no teu trabalho, para operar na tua vida, para te surpreender, só por você ter aceitado ser revestido pelo poder do Todo-Poderoso. Finalizando no versículo 11, diz assim: Retirai-vos, retirai-vos, sai de lá, não toquei coisa imunda. Sai do meio dela, purificai-vos, vós os que levais os utensílios do Senhor. Ou seja, aqueles que aceitarem seu utensílio de honra, revestido pelo poder de Deus, devem se afastar de todas as coisas inadequadas, de todas as coisas indevidas, mas está totalmente sob o cuidado do Todo-Poderoso, como diz aqui, para que o Senhor possa reinar na vida dos mesmos. Tem que ser utensílio de honra, revestido, cuidado pelo Senhor, para que assim Ele possa reinar na sua vida. Eu finalizo essa mensagem, melhor dizendo, deixando uma pergunta no seu coração. Quem está reinando na sua vida? Que você possa refletir e se perguntar quem na sua vida tem reinado ou quem ainda está reinando. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, no nome de Jesus.